Então, pessoal, agora que a gente já sabe sobre a dilatação volumétrica e a dos líquidos, vamos responder algumas questões, tanto sobre a dilatação volumétrica de sólidos quanto a de líquidos. Então, vamos lá. A nossa primeira questão, ela vai falar sobre o Enem 2009. Então, vamos ver o que ela nos fala. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, olha só, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius. Sendo o litro do álcool revendido a 1,60, diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Desprezando-se os custos de energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Então ele não dá o valor exato, ele dá o valor ele dá uma faixa de valores, né? Então nós vamos tentar descobrir isso aqui. Ele compra álcool a 50 centavos por litro. A temperatura inicial é de 5 graus Celsius. E aí o que acontece? Ele vai aquecer a temperatura para 35 graus Celsius. Então nós temos aqui uma variação de temperatura de 30 graus Celsius, que é 35 menos 5. Ele vai fazer a revenda desses valores, a revenda do álcool por litro a 1,60 por litro. O posto ele compra 20 mil litros por dia. Só que a questão ele quer de uma semana. Então a gente multiplica logo isso aqui por 7, que vai dar 140 mil litros em uma semana. E aí, o que acontece? Nós vamos calcular agora quanto foi a variação volumétrica do álcool com essas características. Então vamos lá. Nós sabemos que a variação do volume é o volume inicial, o seu coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação da temperatura. Quem é o volume inicial de uma semana? 140 mil. Então, vou colocar aqui 140 mil. Eu vou colocar 140 vezes 10 elevado a 3, porque nós sabemos que 1000 é 10 elevado a 3. O coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, ele dá na questão, que é 10 elevado a menos 3. É 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos colocar só 10 a menos 3, que é um elemento neutro. Vezes a variação da temperatura. A temperatura vai variar em 30 graus Celsius. Então, a gente fazendo os cálculos aqui, esse aqui vai embora com esse aqui. Então, fica 140 vezes 30, que vai dar 42 mil litros.
litros. Certo, pessoal? E aí, qual foi o ganho? Pessoal, tomar muito cuidado com essa questão, porque alguns alunos vão querer ver a questão do lucro, diminuir o 1,60 de 50 centavos. Mas o que aconteceu aqui, ele fez um ganho natural da dilatação. Então, ele ganhou os litros. Então, ele não pegou esse litro e revendeu. Ele ganhou esse litro devido à dilatação volumétrica. Então, você tem que multiplicar pelo valor que ele está revendendo. Ele está revendendo por 1,60. Então, você vai pegar 42 mil e multiplicar por 1,60. Você multiplicando 42 mil vezes 1,60, então ele vai ter um ganho de R$ 6.720 em uma semana, porque ele dilatou o volume do álcool. Certo, pessoal? Então, a nossa alternativa aqui vai ser a letra D. Vamos para a próxima questão. Nos últimos anos, temos sido alertados sobre o aquecimento global. Estima-se que, mantendo-se as atuais taxas de aquecimento do planeta, haverá uma elevação do nível do mar causada, inclusive pela expansão térmica, causando inundações em algumas regiões costeiras. Supondo hipoteticamente os oceanos como sistemas fechados e considerando o coeficiente de dilatação volumétrica da água aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius a menos 1, e que a profundidade média do oceano é de 4 quilômetros. Um aquecimento global de 1 grau Celsius elevaria o nível do mar devido à expansão térmica em aproximadamente. Então, pessoal, vamos tomar muito cuidado com essa questão. Por quê? Porque ela dá apenas uma grandeza, que é de profundidade de 4 quilômetros. Só que nós estamos falando de líquidos. E quando a gente fala de líquidos, a dilatação tem que ser volumétrica. A dilatação dos líquidos é sempre volumétrica. Então, como é que nós vamos fazer essa relação de profundidade com volume? Porque ele considera o mar como um sistema fechado. Então, se você pegar qualquer sistema fechado, por exemplo, um cilindro, se eu quiser calcular o volume disso aqui, eu vou pegar a área da base e multiplicar pela altura. Do mesmo jeito, se eu tiver um cubo, ok? Então, o volume é a área da base vezes a altura. Então, ele quer saber qual é a expansão térmica. Então, ele quer saber qual é a variação do volume. Certo? Só que ele quer saber quanto de altura aumenta. Então, nós temos que fazer a relação entre o volume e a variação da altura desse volume. Então, vamos pegar. Isso aqui corresponde ao nosso volume. Então, nós vamos falar o seguinte. Vai ser nossa área vezes a variação da altura, que é a nossa dilatação. O volume inicial é a área, que continua a mesma, vezes a altura inicial, vezes o gama, vezes ΔT. Essa área é a mesma dessa, então vai-se embora. Então ficou apenas a variação da altura, que é a altura inicial. Ele dá essa altura inicial de 4 quilômetros. 4 quilômetros. Só que a resposta, pessoal, ó, em metros. Então a gente já pega e coloca em metros. Como é que é em metros? É 4 vezes 10 elevado a 3 metros. É 4 quilômetros. Vezes o coeficiente de dilatação volumétrica, que é 2 vezes 10 a menos 4, vezes a variação da temperatura, que ele diz que é de apenas 1 grau Celsius. Então, você pega aqui 2 vezes 4 é 8, vezes 10 elevado a menos 1. Ou seja, a variação da altura, aumentando 1 grau Celsius, vai ser de 0,8 metros. Alternativa
C. Vamos então para a nossa última questão. A última questão ela vai tratar da questão da dilatação aparente. Então vamos prestar atenção e vamos lá. Um recipiente de vidro de capacidade de 2 vezes 10 elevado a 2 centímetros cúbicos está completamente cheio de mercúrio a 0 graus Celsius. Os coeficientes, então são dois, ó, de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 4 vezes 10 a menos 5 e 1,8 vezes 10 a menos 4. Aquecendo-se o conjunto a 100 graus Celsius, qual é o volume do mercúrio que extravasa em centímetros cúbicos? Então vamos lá, pessoal, vamos entender esse enunciado. Então nós temos aqui um recipiente, vou pegar a caneta. Esse recipiente está cheio de mercúrio, completamente cheio de mercúrio. Devido ao aquecimento, ele vai dilatar tanto o recipiente quanto o mercúrio. Acontece que os coeficientes deles são diferentes, então eles vão dilatar de maneiras diferentes. Ou seja, a gente analisando apenas o coeficiente de dilatação do vidro e do mercúrio, a gente observa que a dilatação do mercúrio é maior do que a dilatação do vidro, devido a essa potência de 10 aqui, ó. Fazendo com que o mercúrio dilata-se mais do que o recipiente. Então ele vai vazar, extravasar do recipiente. Então a questão quer saber isso. No livro, pessoal, tem várias fórmulas para você decorar e fazer isso aqui direto. Mas é interessante a gente compreender o que está acontecendo. Então, como a gente sabe que o mercúrio dilata mais do que o recipiente, o que nós vamos fazer? Calcular a dilatação de cada um individualmente e subtrair o volume, a diminuição desse volume vai corresponder à parte que vai extravasar. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer a dilatação do mercúrio. Então, eu vou colocar aqui, ó, mercúrio. Então, eu vou pegar ΔV é igual volume inicial vezes o gama do mercúrio vezes a variação de temperatura. Vou botar aqui M para te lembrar. O volume inicial dos dois são iguais. Eles estão todo a 2 vezes 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. Vezes, qual é o coeficiente de dilatação do mercúrio? Do mercúrio é esse aqui, 1,8 vezes 10 elevado a menos 4. Vezes a variação de temperatura, que é 100. Então, a gente já coloca aqui 10 elevado a 2. Então, nós temos que 2 vezes 1,8 vai dar 3,6. Vezes 10. 10 a 2 com 10 a 2 dá 10 a 4. 10 a 4 com 10 a menos 4 vai dar 10 a 0. 10 elevado a 0. Então, aqui vai dar 3,6 centímetros cúbicos. Então, quer dizer o quê? Que o mercúrio vai dilatar 3,6 centímetros cúbicos. Então, nós vamos calcular quanto que a dilatação do recipiente vai ocorrer. Vou mudar aqui a cor da caneta. Então, vamos colocar aqui do recipiente. Então, vamos lá. ΔV, P0, gama, ΔT. Vou botar um R aqui. O volume inicial é igual a 2 vezes 10 elevado a 2. O coeficiente de dilatação do recipiente é 4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura é a mesma, é 10 elevado a 2. Então, 2 vezes 4 são 8, vezes 10, 2 com 2 é 4, o menos 5 então dá menos 1. Então, o recipiente vai dilatar apenas 0,8 centímetros cúbicos. Esse aqui é o do recipiente. E olha só, pessoal, como é que a gente vai saber a parte que vai extravasar?
Fácil. A gente vai pegar a dilatação do mercúrio, que é maior, e diminuir com o do recipiente. Então, nós vamos pegar 3,6 centímetros cúbicos e subtrair com 0,8 centímetros cúbicos, que vai dar 2,8 centímetros cúbicos, que é a nossa resposta, letra E. Então, pessoal, é isso aí. Responda as questões, certo? Da lista de exercícios. E até a nossa próxima aula.